Boa tarde, gente. Eu sou o Luzio Filho. Vamos aqui gravar a parte 2 da aula 1 de redes de computadores. Podem ver aí meus dados de contato, Luzio Filho, o nome filholuzio@gmail.com, o e-mail, Instagram, @TI em resumos, página no Facebook TI em resumos. Como eu disse, essa é a parte 2 da aula 1 de redes de computadores. Essa aula que é composta por duas partes. Antes da Eu gostaria de falar algumas observações antes mesmo de citar nossa agenda aqui, teórica, tá? As aulas, os vídeos gravados, eles são baseados em teoria e exercício de resumos que eu fiz ao longo dos meses me preparando para concurso público. Esses resumos são baseados em livros eletrônicos, livros físicos, questões de concursos, etc., né? O foco dessas videoaulas é concurso público e somente concurso público. Eu vou procurar sempre fazer aulas curtas, de 15 a 40 minutos no máximo, ok? Aqui é a nossa agenda do curso, dessa videoaula específica. Nós vamos falar primeiramente sobre topologia física versus topologia lógica, depois vamos falar sobre tipos de conexões, depois vamos falar sobre topologias de rede, depois vamos falar sobre dois métodos de acesso ao meio e, por fim, a classificação das redes, ok? Topologia física versus topologia lógica. O que é importante a gente saber aqui? Topologia física, ela é literalmente a conexão física entre os equipamentos, ou seja, como os nós estão interligados. O caminho físico entre os computadores, essa é a topologia física. Se esse caminho físico for circular, é uma topologia física circular em anel, e assim vai. A topologia lógica é a forma como os dados são trafegados. O que eu quero dizer com isso? Apesar de uma topologia física ser X, a lógica pode ser Y, certo? Por quê? Porque não necessariamente os dados eles vão seguir exatamente como está a estrutura física da rede. Quando a rede é grande e complexa, pode ter inclusive mais de uma topologia numa mesma rede, ok? Vencida essa etapa de topologias físicas versus topologia lógica, vamos agora ver os tipos de conexões de rede. O primeiro tipo dele é a conexão de ponto a ponto, no qual os terminais são conectados por uma linha única de comunicação, geralmente que é o cabo azul, que é o terminal de crossover, aquele famoso cabo azul de redes que nós estamos acostumados a ver em órgãos públicos e empresas privadas. As placas de redes modernas elas já sabem a diferença entre uma conexão ponto a ponto e uma conexão tradicional, ou seja, não é necessário acessar de mais um cabo. Antes, para quem é mais antigo, para a gente fazer uma conexão ponto a ponto, e tinha que dizer que aquela conexão era ponto a ponto colocando um cabo adicional. Agora não é mais necessário. É o que a gente chama de auto-sessing. Aqui é auto, na verdade. Aqui é um O, ok? Existe essa fórmula aqui, C igual a N vezes N menos 1 dividido por 2. Essa fórmula serve para calcular quantos conexões vão ser necessárias em uma rede ponto a ponto. Por exemplo, vamos pegar um exemplo bem simples para a gente entender aqui e daí para o mais complexo. Uma rede com dois computadores, uma rede bem pequena, né? Desenho não é meu forte, tá? Ela vai precisar de uma conexão, certo? Para ligar esses dois computadores e formar essa rede. Vamos ver aqui na fórmula se é isso mesmo? Então vamos ver, a quantidade de conexões vai ser igual a dois computadores, vezes 2 menos 1, 1, dividido por 2, ok? Gente, eu vou parar a aula rapidinho, só para mudar a sensibilidade do mouse aqui, para ver se eu consigo escrever melhor e já volto, vai ter um corte no vídeo. Bom, gente, voltei. Vamos continuar, mudei a sensibilidade do mouse aqui, mas eu realmente não sou bom em desenho e nem escrita. Vamos lá. C igual a 2 computadores, vezes 2 menos 1, 1. Então, vezes 1, dividido por 2. Isso aqui vai dar 2 vezes 1, 2. Dividido por 2, 1. Então, vou precisar de uma conexão, ok? Se forem 5, já vai ser 5 vezes 5 menos 1, 4. Dividido por 2, que vai dar 10 conexões. Só é você fazer aí 5 computadores e vão ser 10 conexões necessárias, tá ok? Então essa fórmula é só para calcular a quantidade de conexões em uma rede cujas as conexões são ponto a ponto.
Conexão multiponto, vários pontos ligados ao mesmo meio físico, proporcionando a devida escalabilidade da rede. Então, diferentemente da ponto a ponto, aqui são vários pontos ligados ao mesmo meio, ok? Vários pontos ligados ao mesmo meio. Usa também difusão, quer dizer que a informação trafegada chega a todos os pontos conectados. O que isso quer dizer? Por exemplo, um exemplo típico é o barramento. Tem um barramento físico aqui, no qual vários computadores estão interconectados a esse barramento. Isso aqui é uma conexão multiponto, tá? Então, se esse computador 1 aqui quer mandar uma mensagem para esse computador 4, ele vai mandar, na verdade, uma mensagem para todos os computadores que estão nessa rede. Todos, certo? E aí, o computador 4, que é o destino dessa mensagem do 1, tem a função de identificar que essa mensagem é para ele e vai recebê-la, ok? Mas ela vai para todos os computadores. Tem pontos positivos e negativos. O ponto negativo e o mais gritante é a eficiência. Quanto maior essa rede, mais lenta ela vai ficar, ela vai perder performance, etc. O positivo é que dá para você monitorar com mais facilidade para ver o que cada um está fazendo, mas ainda assim é uma abordagem em desuso cada vez mais, ok? Vamos ver agora topologias de redes, certo? Topologias de redes. A primeira delas é barramento, que eu já expliquei mais ou menos aí o que é. Ela usa o método de difusão, também chamado de broadcast, para conexões multiponto, ok? Conexões multiponto. Então isso aqui é palavra-chave, difusão, broadcast, multiponto. Para evitar o conflito de acesso ao meio físico, pode ser utilizado um controle de acesso centralizado ou descentralizado. Então é importante saber que, para evitar a colisão de pacotes, deve ser utilizado um controle de acesso, seja ele centralizado ou descentralizado. Ele é escalável, sempre limitado ao tamanho do barramento. Isso aqui é importante, viu, gente? O barramento ele é escalável, mas ele se limita ao tamanho do barramento, ok? Então, tem questões sobre isso que a gente vai ver na próxima aula. Então, embora seja uma rede de fácil crescimento, de fácil escalabilidade, quando chega no limite já fica bem complicado. Você tem que procurar outras soluções, substituir barramento, aí é muito complicado de trocar, etc. Certo? Então, uma rede um barramento que suporte 30 computadores, por exemplo, você consegue colocar com facilidade até o número 30. Depois disso, já fica bem complexo. Tem uma boa tolerância a falhas. Por quê? Porque se o computador falhar no barramento, voltando aqui ao slide anterior, se esse computador aqui, o 7, falhar, der pau nele, a rede inteira continua funcionando tranquilamente, certo? Só ele que é afetado. Então, uma característica dele é boa tolerância a falhas, ok? Vantagens, fácil expansão, lembrando que essa fácil expansão ela é até o limite do barramento, a gente tem que entender isso, tá? Simples e barata, é muito simples de colocar novos computadores enquanto o limite não for alcançado, e é fácil instalação, ok? Desvantagem, a lentidão, se você tem uma rede grande com essa topologia, ela vai ficar lenta, ela vai perder performance, é difícil de isolar pontos, justamente por isso, porque os computadores aí mandam uma mensagem que vai para todos, você não consegue isolar com facilidade. Falha no barramento paralisa a rede inteira. Isso é meio óbvio também, né? Se eu tenho aqui um barramento e ele der, por acaso, alguma falha, aqui, especificamente no meu barramento, a rede inteira cai. Então, ponto vulnerável, ok? A rede inteira cai. Vamos continuar? Próxima topologia de redes é a topologia em anel. A topologia em anel se caracteriza por ter conexões ponto a ponto, ou seja, a mensagem é trafegada terminal por terminal até chegar ao destino, por meio de difusão também, ou seja, com a necessidade de regra para arbitrar os acessos simultâneos, ok? Então também é necessário ter uma arbitragem de acesso simultâneo para evitar a colisão de pacotes. Ela trafega em qualquer direção, mas a forma nativa é unidirecional. Isso aqui é importante, tá, gente? Então quando eu falar simplesmente em anel, via de regra é um único anel unidirecional. Vai em um sentido só, mas há implementações que possibilitam ele ser bidirecionais. Inclusive, você pode implementar dois anéis, um em sentido horário e outro em sentido anti-horário. Assim você tem uma redundância muito boa. Se der um problema numa rede, num dos anéis, o outro substitui, ok? É melhor, inclusive, que o mesmo anel sendo bidirecional.
Existe um protocolo chamado protocolo Toke-Ring 802.5. O que é esse protocolo? Esse protocolo nada mais é do que informar na rede anel que se um nó está com uma mensagem aqui, ele está com esse token, ele avisa, olha gente, eu estou com um token. Então, só ele pode mandar mensagem. Só os nós que têm esse token podem mandar mensagem. Enquanto você não tiver o token, você não pode mandar mensagem, certo? Isso evita a colisão de pacote de dados nesse tipo de rede, tá? A performance é uma das principais vantagens da rede anel, e a desvantagem é que uma falha pontual pode afetar a rede inteira. Além disso, é difícil isolar pontos e tem baixa tolerância a falha, justamente por isso. Esse computador falhou aqui, já era esse anel. Se falhou outro aqui, já era esse também, aí já era a rede inteira, ok? Como nativamente o anel ele é uma única rede em sentido unidirecional, uma falha num nó representa a falha da rede inteira. Próxima topologia em estrela, é a mais usada atualmente, certo? Ela é formada por conexões ponto a ponto em torno de um nó central, o qual direcionará as mensagens, ou seja, esse nó ele funciona como um verdadeiro gestor da rede, gestor dessas mensagens, tá? E necessita de controle de acesso ao meio, seja centralizado ou descentralizado. Essa rede estrela necessita de controle de acesso ao meio. O nó central funcionará como comutador de mensagens. Essa palavra é até melhor do que a que eu usei, certo? Então ele funciona como um computador de mensagens. Possui uma capacidade de gerência de rede, situação em que você pode configurar limitador de velocidade por conexão. Ou seja, eu posso ter numa mesma rede várias configurações, limitar conexões de computadores, de acordo com perfis, etc. Né? Pode interpretar diferentes tipos de protocolo para diferentes pontos, é mais ou menos o que eu acabei de falar aqui, ok? E em uma rede imensa, estrela, tem pontos que eu posso implementar um protocolo, pontos que eu posso implementar outro protocolo, regras distintas, velocidades distintas e por aí vai. Possui boa tolerância a falhas, entretanto, se o nó central falhar, toda a rede ficará fora. Qual é a solução? Redundância do nó central. Deixa eu tentar explicar isso aqui. Aqui eu tenho um nó central, certo? E uma rede estrela. 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Se um computador aqui na ponta falhar, a rede continua tranquila. Esse computador ele pode mandar mensagem para esse, só que ele não manda diretamente. Ele manda para o comutador, que é o nó central aqui, primeiro. E esse computador, ele identifica que a origem da mensagem quer mandar para esse computador, ele já direciona para o computador corretamente, aumentando a eficiência da rede, ok? Uma rede bastante eficiente, bastante inteligente. Então, esse nó central ele funciona como um verdadeiro comutador de mensagens, tá ok? O problema é a fragilidade. Se esse nó central falhar, a rede inteira cai. Então, qual é a solução? Redundância do nó central. Como eu faço isso? Assim, ó. Coloco outro nó central aqui. Pronto. E eu posso conectar ele, por exemplo, em duas máquinas dessa rede, ok? Então, falhou aqui, esse aqui assume. Tá ok? A expansão da rede depende da capacidade do nó central. Na verdade, qualquer rede depende da capacidade em que ela está se baseando. Tanto a rede estrela, quanto a rede embarramento, certo? Essas duas redes elas dependem do equipamento no qual ele é a espinha dorsal do seu funcionamento. No caso do barramento é a barra, no caso da rede estrela é o nó central, ok? Não sei se ficou claro aqui a redundância do nó central, tá, gente? Mesh. Também conhecida como malha, é caracterizada pela interconexão entre quase todos os nós da rede entre si, por ponto a ponto. Problema de escalabilidade, mas é uma excelente... tem uma tolerância a falhas excelente, excepcional. O que seria uma rede mesh? Seria isso aqui, ó. Eu tenho os computadores, os nós. Quase todos estão conectados entre si. Mas não são todos. Ok? São quase todos. Pronto. Seria uma rede mesh.
quase todos estão conectados entre si. Eu consigo chegar daqui do computador 1 até o computador 5 tranquilamente, ok? Basta que eu mande uma mensagem para cá e para cá. Ai, Luzio, se esse aqui der problema, perdi esse computador, o que é que eu faço? Tem outro caminho aqui, ó. Eu venho para cá, para cá, para cá, depois para cá. Então, isso caracteriza a excelente tolerância a falhas, ok? E a full mesh, ou malha completa, é a interconexão de todos os pontos entre si, ponto a ponto, completa e pura. Ampliam-se os pontos positivos da rede mesh e agravam-se os negativos. Então a full mesh seria isso aqui, ó. Vamos tentar representar aqui nesse mesmo desenho. Todos os computadores estariam interligados, certo? Pronto. Todos estão interligados. Então essa é a full mesh, seria uma rede, da foto aqui, ó. Full mesh. Todos os computadores estão interligados, da foto aqui também. Agora sim. Ok? Então essa seria a full mesh. Então ela é excepcional, praticamente não tem falha nela. Qualquer computador que saia da rede não vai fazer falta nenhuma. O problema é que é uma rede cara e complicada de ser implementada. Imagine uma rede grande usando full mesh, bem complicado mesmo, ok? Próxima topologia é a topologia em árvore. A topologia em árvore ela é mais usada atualmente, ela se baseia principalmente na topologia que nós vimos anteriormente, que é a topologia estrela, ok? A topologia em árvore representa a hierarquização entre os pontos. Ela liga várias redes em estrela através de seus nós centrais para gerar uma estrutura hierarquizada ou em árvore. É mais ou menos isso aqui, ó. Eu tenho uma rede 1 aqui, estrela. Tenho uma rede 2 aqui, estrela. Tenho uma rede 3 aqui, estrela. E ela vai ligando, ok? Isso aqui é árvore. Isso aqui não é redundância, isso aqui é árvore, tá? Repare que os nós eles estão conectados somente entre si. Esse nó central aqui não está conectado ao computador da rede anterior, ok? Para eu fazer a redundância, eu teria que conectar o nó central de duas redes no mesmo computador, ou seja, o computador de uma rede no nó central e outra, ok? Então a árvore é isso aqui. É a hierarquização literal dos nó central de várias redes estrelas. Atualmente, a interligação entre os roteadores e switches na internet segue este padrão. Boa escalabilidade, além de uma boa tolerância à falha. Na prática, a gente usa esses nós também para fazer redundância, ok? Agora vamos ver aqui dois exemplos de acesso ao meio. Acesso ao meio que nós vimos nessas topologias aí que acabamos de conhecer, ok? O primeiro deles é o CSMA-CD e o segundo é o CSMA-CA. O primeiro, CD de Collision Detection, é o método de acesso ao meio que detecta colisão, literalmente detecta colisão. Ou seja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando ele age, a colisão já aconteceu, a colisão já existiu. Então ele não evita a colisão, ele apenas detecta a colisão. E como é que ele detecta? Um computador, enquanto está transmitindo uma mensagem, usa a tecnologia LWT, que é Listen While Talk. Escute enquanto fala, em tradução literal, seria mais ou menos isso. Por exemplo, enquanto você está mandando a mensagem, fique escutando o canal que você está mandando a mensagem. Se ele está escutando, ele vai ter a capacidade de identificar um sinal que é diferente daquele que ele está mandando, certo? E se identificar, isso caracteriza a colisão de pacote. E aí a transmissão se encerra e tem que ser reiniciada, certo? Ele manda um sinal que a gente chama de JAM, sinal JAM, para que todos saibam e aguarde que houve uma colisão, aguarde por um tempo aleatório, até que o próximo possa voltar a mandar mensagem, ok? Então esse SMA-CD, ele detecta uma colisão que por acaso ocorreu na rede, tá? Agora, primeira observação, e aquilo que eu falo que nós estamos estudando para concursos públicos. Em 2013 caiu uma questão do SESC, se não me engano, na INPE, no qual ele pedia exatamente o conceito disso, e dizia que o CSMA-CD servia para evitar colisão. Incrivelmente, bizarramente, a banca deu certo, mas é errado. É errado, conceitualmente é errado. Porém, nós estamos aqui para acertar a questão.
Então, se o entendimento do CESP até o momento, e eu procurei de 2013 para cá, não caiu outra questão sobre esse assunto com essa ótica, com essa visão, vamos marcar que o CSMACD evita a colisão. Eu marcaria hoje que sim, que evita. Numa questão do CESP, para qualquer outra banca, não evita. Ele apenas detecta, ok? Próximo, o irmão dele, esse sim evita, né? Collision Avoidance, de evitar colisão, certo? Como é que ele funciona? O computador primeiro ele confirma se o meio está ocioso, ok? Se está ocioso, ele manda um sinal. Esse sinal ainda não é o pacote dele, é um sinal que diz qual é o tamanho da mensagem dele e qual é o tempo que ele vai precisar usar aquele canal. E aí todos do meio vão receber e não vão usar o canal enquanto ele estiver usando, ou seja, naquele tempo que ele avisou, certo? Os computadores eles aguardam um tempo superior ao tempo informado para usar o e-mail. Isso caracteriza, sim, evitar a colisão. Então, este protocolo, ele de fato evita a colisão, certo? Isso é um bonito tema para a questão discursiva, por exemplo. Vamos agora ver tipos de conexão, tá? Que não é topologia não, que é tipos de conexão. Primeiro tipo de conexão é a conexão LAN, certo? LAN são Local Area Network, são redes locais. É usado para interligação de computadores e demais equipamentos em uma área limitada, geralmente até 10 km, dependendo do cabo utilizado, par metálico, fibra ótica, sem fio, etc. Ok? Esse 10 km, gente, não está na literatura e não é fixo. É uma média, certo? 10 km para LAN, 100 para MAN e acima disso para WAN, ok? Só que a literatura acadêmica, inclusive, ela não define esses limites geográficos. E quando caem questões sobre isso, eles são bem claras. Aí, dá para identificar no olho o que é LAN, o que é MAN e o que é WAN, porque dá distâncias bem absurdamente diferentes, ok? Utiliza geralmente a tecnologia Ethernet. É considerado uma rede não comutada. É bom a gente gravar isso, viu, gente? LAN, tanto a LAN quanto a MAN são consideradas redes não comutadas, ok? A LAN tem uma alta taxa de transmissão, baixa taxa de erros e de retransmissões. Usa a estrela, anel ou barramento. Devido a ser pequena, o gerenciamento é mais fácil. Isso aqui também é interessante, eu já vi questões de prova, ok? A LAN, por ser pequena, tem uma gestão mais fácil. A MAN já segue o tamanho de um bairro, certo? É a interligação de várias LANs em uma região geográfica de até 100 km. As fibras óticas alcançam taxas de dezenas de gigabits por segundo. Usa padrão também a Ethernet, tem alta taxa de transmissão, baixa taxa de erros, custo médio, usa anel por serem mais econômicos em regiões metropolitanas. Já as WANs, elas são vários conjuntos de LANs e de MANs em uma esfera geográfica de nível de país ou de continente, ou seja, 1000 km em diante. É considerada uma rede comutada, mas nem todas as WANs são comutadas por pacotes, porque, por exemplo, a gente pode ter uma transmissão via satélite, ok? A taxa de transmissão ela é variável, justamente por isso. Um satélite a gente sabe que não é tão rápido assim, depende de posição do satélite, quantidade de nuvem que tem no meio do caminho, etc. Né? Então tem taxas de erros elevadas e um altíssimo custo, ok? Aqui uma tabela com alguns comparativos, tá? Nós temos também uma classificação de PAN, que é Personal Area Network, que seria a rede pessoal. Tem um método. Um exemplo disso seria, sabe, o que é a conexão de Bluetooth entre o seu celular, por exemplo, e a sua caixinha de som. Isso aí seria uma Personal Area Network. Temos as redes locais LAN, WLAN. 3 exemplos aqui, certo? 10 metros, uma sala. 100 metros, um prédio de 5 andares, por exemplo. 1 quilômetro, um campus universitário. Todos eles são LANs. Esse W aqui significa wireless, de rede sem fio, ok? Wireless, de rede sem fio. 10 quilômetros, eu posso fazer uma rede de uma cidade. Aí já é uma MAN, Metropolitan Area Network. O WMAN é a mesma coisa, Wireless MAN, ok? 1000 quilômetros ou 10.000 quilômetros, continente e planeta. Já são as WANs e as interconexões de várias WANs. Aqui, só para fins de curiosidade, o backbone do Brasil. Uma foto, uma imagem recente que eu tirei do site da RNP. Nós temos aqui conexões altíssimas, 100 gigabits por segundo, de Recife, Campo Grande e Natal.
ok? Mas também temos ainda conexões baixas, né? Aqui em Boa Vista, certo? É Boa Vista? É, Boa Vista, é isso mesmo. E Macapá também. Eu sei que isso aqui tem até uma conexão submarina aqui, ó, que vem daqui para cá. Só que não está aparecendo nessa imagem. Bom, essa foi a segunda parte da aula 1. A gente encerra então o nosso conteúdo do que eu separei para ser a primeira aula. Nesta parte especificamente eu usei material do Estratégia Concurso, do professor Fabrício Bezerra, o livro de Regis Tannenbaum, portal GSTI, portal Teleco, ok? Na próxima aula vamos fazer exercícios sobre essas duas partes. Vou tentar separar os exercícios mais recentes das principais bancas que são CESP, FGV e FCC. Até mais, boa tarde.